Na Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 97, foi professor substituto na FAO também em 2004 2006, secretário de projeto urbano em Nova Iguaçu de 2005 a 2007. Entre 2008 e 2009 fez mestrado na EA, Architecture Association em Londres, curso Housing Urbanism, e é titular da Concrete, por favor. Valeu, Pedro. A fonte deu pau. Bem, na verdade, o bairro, mas a fonte do cacete, o bairro é horrível, Bem, na verdade, a ideia é apresentar um programa de governo. Isso é um pouco consequência da experiência recente de projetos que eu tenho envolvido, um pouco também do contexto hoje de produção de cidade, né, no Rio de Janeiro e no Brasil como um todo. E cidade, quando eu falo de cidade, é de produção de espaços públicos. Né? Bem, e o bairro do Rio, eles são uma série de projetos desenvolvidos nos últimos 2 anos, em coautoria, né, que nascem da sociedade civil. Isso não é a sociedade civil chamada a participar e não é a sociedade civil encomendando um projeto ao arquiteto, isso é a sociedade civil apresentando um projeto ao poder público, ao governo. Que nasce da necessidade de uma melhoria, né, de uma qualidade, de prover qualidade para a cidade, a ter mais lazer, mais produção, mobilidade, mais arquitetura, participação, etc. Então, como viabilizar isso, né, na escala do bairro, né, que é o primeiro espaço público depois da soleira da casa. Né? Você abre, sai de casa, é o teu segundo espaço, digamos assim, não a segunda casa que é pública, não é privada, mas é o seu segundo espaço. E como que hoje você viabiliza, como é esse processo para viabilizar essas questões menores, pequenas, mas importantíssimas para a coesão social, né? para a urbanidade. E aí é interessante você pensar que a gente está falando de uma escala de Brasil de 5.570 municípios, com cidades que muitas vezes não tem um arquiteto, né, na prefeitura. Você tem talvez a maior parte dos municípios, né, até 1 milhão de habitantes, não vai ter técnico nenhum, você não vai ter massa pensante, isso é para identificar problema, propor soluções ou chamar pessoas para darem soluções. Soma-se ao fato da redução da desigualdade, né, de renda em 2000 e 2010, mais pessoas com dinheiro, né, mais pessoas indo para a cidade, mais pessoas, o Brasil é um país urbano, né, mais pessoas consumindo, mais pessoas vivendo nos centros urbanos e sem os devidos serviços. Né? E aí é interessante eu começar assim, um projeto que foi um concurso nacional de projetos, que a gente ganhou, quando eu, Pedro, Washington e Flávio Ferreira. E isso é interessante quando a gente chega em Belém do Pará para fazer o projeto. Na verdade, começou a desenvolver o projeto aqui, não tinha equipe lá, não tinha e-mail, então vamos mudar o escritório para lá. Chega lá, não tem equipe na prefeitura. Então, Belém do Pará é uma cidade de 1 milhão e 200 mil habitantes, 1 milhão e 300 mil. Você não tem equipe, tinha um arquiteto, que era o prefeito, tinha lá o secretário que também era arquiteto, depois acabaram mudando o nosso projeto. Mas a massa você não tinha um corpo técnico na cidade de 1 milhão e poucos habitantes, né? Então isso recém-formado, né, que a gente ganhou esse concurso. Depois eu fui secretário na Nova Iguaçu, a gente fez a campanha do Lindbergh, depois assume então a Secretaria de Projeto Urbano, tinha 2 arquitetos na prefeitura, 1 milhão de habitantes, tinham 2 arquitetos na prefeitura. Então não tinha como lidar, impossível você pensar que o município, que a prefeitura vai lidar com o seu problema, vai resolver a sua calçada, o seu bairro, vai construir o equipamento certo, no lugar certo, a escola certa. E aí foi todo um processo de montar uma estrutura, de chamar os arquitetos, comprar computador, formular e aí sim, aí você chega, você começa a imprimir
imprimir 2 versos da folha, né? Porque já não tem material. E aí depois começar a formular os programas, começar a pensar nos programas, na materialização dos programas junto com todos os secretários que acabaram de chegar, etc. Então é quase um processo do você chegar no pós-tabula rasa, né? E o Rio de Janeiro ele tem uma estrutura técnica de muitos anos já, né? Talvez eu acho, depois da minha experiência, eu passo no próximo slide, eu tinha sempre achado que São Paulo era a grande, né? Depois de Belém, depois de Nova Iguaçu, São Paulo realmente é o lugar, né? Assim, imagina uma municipalidade lidar com uma cidade de 20 milhões de habitantes. E foi que a minha surpresa que São Paulo, a prefeitura de São Paulo, ela é mais, digamos, que Belém do Pará é melhor. Não me ouçam aqui, mas o Rio de Janeiro, nessa época, o Rio de Janeiro, você tinha um problema como todas as prefeituras, né, de você trabalhar com o poder público ou trabalhar para o espaço público da cidade, você está sujeito à Lei 866, que eu já vou entrar nesse assunto, ou tem os concursos e licitações, que restringe muito o acesso à produção de cidade, né? Isso é para quem tem papelada para entrar. Então, acessar ao governo é muito complicado. Então, nessa época aqui ainda havia um canal, uma conexão, que é muito precário também, que era a época do César Ramalho, que você mandava e-mail com ideias, gostei dessa ideia, hein? Vamos fazer. E aí foi assim que saiu o Mercado da Rocinha, por exemplo, saíram os projetos empaquetados, né? Mas isso é uma relação muito precária, né? Uma relação muito frágil, né? Isso é, você lidar com o poder público dessa maneira não é algo que se sustente por um plano. Realmente, saiu, entrou o novo prefeito, e talvez acho que as coisas restringiram-se mais. Bem, aí, como eu falei, São Paulo, o Nova Luz, que foi o master plan em conjunto que eu trabalhei com a EICON lá, aí a Prefeitura de São Paulo faz uma licitação internacional, tudo nos conforme, 866, não sei o quê, quase 2 anos de processo licitatório, faz o projeto, um bom projeto, não porque eu estivesse envolvido, mas um bom projeto. Aqui é centro histórico, aqui em termos de master plan, aí como faz master plan no mundo inteiro? Falaram que isso aqui era grau negro, não era nem vermelho, porque você tem 3 níveis de tombamento. Ali a Estação da Luz, ali em cima, né? Ali a Sala São Paulo, aqui o Lago do Arocho. Então você tem nível FAM, com PRESP, com DEFAD, os 3 níveis de patrimônio, mais a Santa Efigênia, que é uma rua aqui dos eletrônicos, a Cracolândia, que é o único lugar do mundo que crack convive com o eletrônico. Eles chamam de polo de alta tecnologia de São Paulo. De dia é computador contrabandeado, de noite é crack. E eles trabalham juntos, né? Porque um desvaloriza o metro quadrado, o outro fazer depósito. E aí faz tudo perfeito. E aí o interessante é que, claro, é um ano político, a eleição da Haddad, né? O Haddad depois ganhou, então ele é bombardeado, apesar de ser um bom projeto, ele é bombardeado nas audiências públicas, que as máfias de contrabandistas, com crack, com tudo que é possível, a política queria assumir a prefeitura no próximo ano, bombardeia o projeto, falando que ia expulsar todo mundo, aquela coisa toda, gentrificação, aquele papo furado todo. Depois eu posso falar melhor sobre o projeto especificamente. E o projeto então vai para a gaveta, 14 milhões de reais em papel, o projeto vai para a gaveta. Então é interessante que você vê que isso é uma constante em projetos públicos, né? De projetos que vão para a gaveta, seja por prazo que estourou, seja por uma questão de negociação, uma questão de diálogo. No caso aqui, não era uma questão, se acreditou muito na qualidade do projeto. A qualidade do projeto ela ia resolver tudo. E não chamou a sociedade civil para... Não é que não chamou, fez as audiências públicas, algumas coisas, cumpriu o passo a passo. Mas você vê que o processo hoje ele tem que ter um outro caminho, uma outra dinâmica da coautoria, não só da participação. Bem, aí a gente chega no Rio de Janeiro dos grandes eventos, né? E eu acho que toda essa... E aí o Rio, é claro, ele Copa, Olimpíada, ele é o tambor, né, do Brasil.
Brasil, né? Principalmente nessas questões de cidade, né? dessa demanda urgente que o Brasil inteiro tem por cidade e o Rio de Janeiro também. Claro, comparativamente, a gente está anos muito na frente de muitas cidades do Brasil, em termos de infraestrutura, urbanização e arquitetura, mas uma expectativa muito grande também se criou aqui que tudo, de fato, poderia ser resolvido. Né? E, bem, não se resolveu e não só não se resolveu, como não se teve um diálogo, né? Um diálogo no sentido de bem, vamos trabalhar pela cidade, qual vai ser o legado de tudo isso, como é que vão se estruturar esses projetos, como é que vai ser essa dinâmica público-privado da construção da cidade, né? E o que eu tiro dessas manifestações e não só dessas, né? Porque, por exemplo, o passe livre, que foi quando estourou esse São Paulo com 20 centavos, isso já é um movimento já organizado há 5 anos. Então as coisas, não surgiu do nada. Isso aqui é um movimento social organizado, de certa forma, precariamente, mas tem, e eclodiu. Aí continua-se de formas menores, não tão potentes. Mas em última instância, é um pleito por cidade, né? O Brasil virou um país urbano recentemente. E tem, como os dados básicos que eu apresentei, é um país que demanda cidade. E aí foi interessante que o próprio movimento Passe Livre foi lá encontrar com a Dilma, e quando ele saiu, ele falou: pô, me pareceu tão amadora ela, né? Parecia que eu não entendi o que a gente está falando da questão de mobilidade no Brasil. Não tinha uma equipe junto com ela de técnico, falando: não, mobilidade não. E realmente ficou claro que a rainha é a lua, né? No final das contas, né? Não tem o que está se passando, qual é a equipe que tem, o que vai se dispor para resolver esse problema, como é que vai atacar isso, o que eu vou fazer com o meu Ministério das Cidades, como é que se dá essa relação federativa com os municípios e estados, de forma do governo federal estar preocupado na produção de cidade, né? E a gente vê, quando vê, por exemplo, a linha 4 do metrô, que foi rechaçada integralmente pela sociedade civil carioca, ela é financiada inteiramente pelo BNDES e a Caixa Econômica. Então, o governo federal, ele recebe o projeto, ele sabe que o Rio de Janeiro inteiro foi contra, e ele dá o dinheiro. E o governo do Estado faz. Então, e aí você vê, quando o Passe Livre fala realmente, qual é a percepção que ela tem do que está acontecendo na cidade brasileira? Ela e a equipe, né, isso aqui. E aí é interessante que eles vêm contra-ataque do governo e das instituições, que é a famosa RDC, né, a criação do RDC, que é o regime diferenciado de contratação, que ele nada mais do que simplesmente institucionaliza a praxis, né, o que já acontece, que é a produção de cidade através da iniciativa privada. Isso é grande, eu acho que o trabalho do Daniel mostra isso claramente, assim, grandes lotes de terreno sendo desenvolvidos exclusivamente pela iniciativa privada e sozinha. Então você tem que ficar negociando, porra, não sei o que, não tem, são impactos urbanos absurdos, e a iniciativa privada está fazendo. Porto Maravilha, ele não é um projeto urbano, é um projeto financeiro, assim, de tudo, né? Se a gente for discutir a legislação do Porto, é uma coisa banal para poder ter um potencial construtivo, não se discute construção de cidade com esse projeto, por exemplo. E o RDC ele vem para institucionalizar isso, mas poderia ser uma grande saída para nós arquitetos. Se não o CAU e a B não viesse com essa história de não, concurso, projeto executivo, né? Que a Lei 866 é a pior coisa que inventaram os arquitetos, né? É a criminalização absurda, né? O problema da corrupção no Brasil é o arquiteto, ou o projeto mal feito, ou o projeto sem executivo, como se precisasse de executivo para roubar ou para não roubar, né? Claro que você tem que ter um projeto executivo para fazer uma obra boa. Eu estava no Nova Iguaçu, gestor, secretário, se fazia um projeto básico, licitava, depois contratava-se um projeto executivo e fazia a obra com um projeto executivo. A questão da corrupção, da qualidade, do bom produto final, na produção de cidade, ela está muito mais relacionada ao gestor do que ao projeto executivo, ou básico, ou estrutural. E isso é completamente uma faca de dois gumes, porque, por exemplo, hoje para você submeter projetos à Lei Rouanet, você tem que fazer um projeto executivo completo antes, sem impacto do teu bolso.
vai restaurar um palacete. Ele falou, não, só aí projeto executivo para poder avaliar a planilha de custo. Ferrou. Você só faz isso se tiver por trás uma empreiteira. Então você volta para cá. Claro. E aí aqui o interessante é que isso aqui, no RDC, para projeto, então o projeto vai ter que fazer de qualquer jeito, seja via construtora, seja via escritório. Então se você tem um RDC de projeto, que aí você acaba com essa famigerada lei 866, e aí que é interessante esse debate que o Pedro coloca, de quais são as formas de contratação, né, que vai trazer no resto do mundo. Porque a gente tem que pensar o seguinte, a arquitetura, no mundo inteiro, ela é produzida, a maior parte do que é produzido de quantidade de arquitetura é no universo privado. Faz uma reforma lá em casa, você pode fazer uma loja, você pode fazer, é um universo privado. E ninguém do universo privado já chegou e falou, eu preciso do teu atestado de dívida real, de ONU, do cartório X, se você tem não sei o que, não existe isso. Então por que existe essa criminalização para o público contratar o privado, o arquiteto? Por que existe toda essa burocracia, se em última instância que você quer qualidade? Formas de contratação, isso está caduco. Isso está caduco. Está caduco, está caduco. Isso aqui é o que não sabe o que fazer. Não sabe o que fazer, dá para o Odebrecht. Ela resolve. Essa é a tônica hoje. E é verdade. Essa é a tônica. Literalmente. Então o que a gente tem é a extinção de arquitetura e isso tem que começar a campanha aqui no Estúdio da descriminalização da maconha e do arquiteto, né? Bem, e aí a questão é, como é que você faz arquitetura no Brasil? Essa foi a minha questão, né? Isso é, voltando, estava em Londres, depois volto para fazer esse masterplan em São Paulo, aí reabro o escritório aqui, aí me vendo. Eu falei, onde estão os contratos puros? Onde estão as oportunidades para se trabalhar com cidade? Né? Eu falei, cadê isso? Não tem, você olha para um lado, você fala, ué. E você tem aí no lado privado. No lado privado você tem vários estúdios para fazer, você tem várias coisinhas. Onde você constrói cidade pública, né? Bem, aí começou essa história com a sociedade civil. Acho que o bairro do Rio é o desespero para se produzir cidade, né? E aí começou essa conversa com as associações de bairro, de conhecidos, né? Conhecido no caso do Sérgio Porto. Quem toca o Sérgio Porto é a Daniela Morim, que é uma amiga conversando sobre o Sérgio Porto, tá ruim aqui, vamos pensar alguma coisa, por que a gente não pensa o bairro também? Cadê o pessoal da associação? Aí fomos chamados para conversar com a associação, e aí, a partir desse conjunto, né, depois foi expandindo isso, definiu-se, o Sérgio Porto hoje, ele é uma peça de infraestrutura somente, né? Uma peça de infraestrutura cultural, é um teatro, ponto, mais nada, um galpão, caindo goteira, onde cai goteira em cima do piano de calma lá, aí fala, tá com goteira, aí eles falam assim, pessoal da Secretaria de Cultura, arrasta o piano, tira da goteira. E daí foi a decisão de se expandir o programa, isso é, porque aí sai da necessidade exclusiva do equipamento cultural, prover o teatro, né? É só o teatro, é uma caixa só aqui, né? Para entrar programas do bairro. Isso é, um espaço que possa ter uma região cheia de escolas, tem o CIEP aqui, que possa receber as crianças antes e depois da escola, que possa ter um programa, uma biblioteca do bairro, que possa ter restaurante, que possa ter um bar, que possa ter uma livraria, isso é, acima de tudo, ser um espaço de permanência, certo? Ele se transforma, ele sai da categoria de uma peça de cultura, de infraestrutura de cultura, para virar um equipamento de bairro, que é o que a gente não tem aqui, né? No Rio, nem no Brasil, um lugar de permanência. E, bem, então, ele veio com esse propósito de costurar o bairro, né? de trazer a escola para dentro, de trazer, ser um ponto de não só um ponto permanente, mas um ponto de passagem segura também nessa história. Ele se configura como, são dois teatros, um de 330 lugares e outro de 150 lugares, em cima, tipo um poeira. Tem essa grande praça central, que você pode pendurar coisas, aqui tem tudo interligado de passarela, tipo oficina da linha. E
E aqui você tem essa sala de exposição e aqui a biblioteca e a parte aqui de entrada e bilheteria, etc. Ele essa é a vista interna, então a ideia, ele transcende um pouco a função exclusiva de simplesmente ser um palco de espetáculo, ele passa a ser um formador de plateia. O equipamento em si é um formador de plateia. Vem a criança, traz o avô, traz a família, traz não sei o quê, passa o dia inteiro, vê o espetáculo, vai ver a montagem dos espetáculos, vai entender, vai visitar a caixa acústica, vai ver a parte de trás de montagem de cenário. E aí tem essa arquitetura permite arranjos infinitos, né? Você pode ter gente pendurada aqui, o próprio teatro, esse teatro aqui, você tem um palco italiano, mas pode arrastar as cadeiras para cá, isso aqui vira o palco da praça, então todo mundo fica sentado aqui fora, então você tem essa vista, né? De você, como se estivesse aqui no palco se apresentando, e todo mundo nas passarelas, lá em cima é um terraço jardim ligado ao restaurante que está lá para o outro pavimento. E aí é um pouco do equipamento da arquitetura que ela é paisagem e moldura a paisagem ao mesmo tempo, né? E traz e se constrói a partir do locus, né? E é interessante que muitas pessoas falam assim, mas não está faltando verde aí nesse projeto, tem que botar mais verde. O entorno é uma maravilha, né? Porque hoje é o Sérgio Posto. E aí foi interessante que eu vou fazer uma coisa aqui que eu vou ter que, só para mostrar isso que é muito interessante, abriu-se então uma... Não vai não, Pedro? Ah, é? Não sei. Não, ele vai abrir um Safari. Não tá, né? Como é que eu posso, só para... Depois a gente volta. Que aí fez uma página, fez um projeto e é só ver o Safari que eu boto no... E aí para divulgar as ações, para divulgar as ações do projeto, passo a passo, né? Reuniões com o prefeito, reuniões com o bairro, as plantas, os desenhos, material de apresentação. E aí a gente começou a pedir para a classe artística mandarem seus apoios no projeto. E aí foi muito legal, porque eles gravavam, um monte de gente gravou um videozinho, simples, telefone, manda, aí você bota, e aí tem vários, uma sequência era isso que eu queria mostrar. E realmente é emocionante, né? Eu nunca fiz um projeto, e aí você tem todo mundo, eu apoio o projeto, eu quero o projeto, justamente porque o projeto você faz ali, é fechar, ou é você e o governo. Ou é você com o governo diretamente, né? Você com o cliente diretamente, é sempre um universo muito pequeno, apesar do que você está projetando, pode ser uma coisa enorme, tipo uma cidade da música, né? Pode ser um impacto absurdo, mas a relação é só ali, na verdade a população toda só vai ter acesso àquilo depois, né? E aí é interessante desse anterior, que as pessoas, nossa, que barato, e aí milhões de apoios, gente falando e pedindo projeto, e é interessante que em última instância é arquitetura, ou em primeira instância. Praça Cultural Sérgio Porto. E aí hoje é Espaço Cultural Sérgio Porto, né? Pega a mouse. Então você vai demorar muito tempo. Você quer vir no like por volta pra cá? Não tá indo. Então deixa. Não sei. Depois vocês ficam em casa. Praça Cultural Sérgio Porto. Eu vou mais rápido. Bem, esse é o segundo projeto também. Todos os projetos estão em andamento, estão em negociações e a ponto de acontecer. E
bem, esse é um outro projeto que também isso é a Associação de Moradores, uma ONG, de uma amiga que está trabalha aqui dentro, e houve uma chamada do BNDES, há 2 anos atrás, para um projeto, um financiamento para a comunidade, chamado Fundo Social. Ele dá um percentual para projetos com viés econômicos sustentáveis, né, que se mantenham. E o Pavãozinho era um deles. Bem, passou-se um ano, ninguém apresentou nada, porque o BNDES também é engraçado, interessante. Ele fala assim, eu tenho dinheiro aqui para vocês, mas ele não mexe uma palha. Você imagina, para o Eike Batista tirar dinheiro do BNDES, como é que ele fazia? Ele contratava o funcionário do BNDES para a empresa dele, para o cara fazer o projeto para tirar o dinheiro do BNDES. Você imagina quanto que as comunidades do Rio de Janeiro vão conseguir tirar dinheiro do BNDES, né? Isso é difícil, mas vamos lá. E aí passou-se um ano, então ele falou dessa história, desse programa, o que ele financiava, e aí, junto com a associação, e com a associação, ela tem uma série de grupos menores que trabalham junto com ele, mapeou-se um pouco das atividades. O Pavão está muito relacionado à atividade turística de Ipanema, Copacabana, Feira Hippie, restaurantes, etc. Já tinha uma demanda da Associação de Donos de Restaurantes de formar, precisam de garçons, precisam de chefe de cozinha, precisam de gente que administre restaurante, além né, que vá além, inclusive. E aí foi interessante, porque aí a gente formatou então um programa de usos onde você tem a associação de moradores, que o terreno é da associação, tem um barraco da associação, então pega a demole, tem a associação de moradores, aí tem um térreo com uma loja e um café ligado ao restaurante escola, e uma praça, aí você sobe o restaurante fiado com o restaurante e a escola, depois você sobe um andar de mídia, de produção de vídeo, de som, estúdio de música, e lan house, depois aqui tem um teatro, que tem uma parte aberta, que você fecha a parte fechada da caixa, 200 pessoas, e em cima uma horta para atender ao restaurante e uma escola que tem ali. Então ele foi pensado como um equipamento, não um equipamento da comunidade, um equipamento para a cidade. Isso é, ele entrar na rede de teatro do município, ele ter o restaurante, você tem bilhetagem, você vai pegar patrocínio para programação via Lei Rouanet com a BR, com a Oi, etc. Vai funcionar como um equipamento, só que ele tem esse mix de uso, de profissionalizante, de cultura, de comércio. Isso é de forma a gerar, então, dinheiro dentro, né? São 2 anos que o BNDES financia a gestão para justamente profissionalizar pessoas, que depois a associação assume depois desses 2 anos. Para variar, nada é perfeito. E aí o projeto está inserido num programa do PAC, né, Governo Federal, Centro de Aceleração do Crescimento. E aí o projeto Pavãozinho prevê o quê? Uma via carroçável passando aqui, exatamente na Avenida Pavão, que é a avenida onde se concentra todo o comércio da favela. Comércio, área de congregação social, quadra de esporte, igreja, tudo. Aí vem a via carroçável aqui, demole tudo. E a via carroçável está embaixo aqui da São Romano, está aqui embaixo já é carroçável. E essa distância do plano inclinado até aqui, que vai ter uma via carroçável para o Cantagalo, são 200 metros. E daqui até aqui, que também vai ter a via inclinada, também são 200 metros. Significa que não tem o menor problema de fazer isso a pé. Contanto que você faça uma rua de pedestre, desenhada para tal. Uma comercial de pedestre, com piso, mobiliário, etc. Para que você viabilize isso. E aí interessante é isso, foi 1 ano desde a apresentação, falando com o governo do estado, esse projeto de vocês está errado, vocês vão remover, vocês vão gastar dinheiro, vocês vão destruir a favela para botar uma via de carro, e vai fazer um mergulhão aqui de uma via de carro embaixo do plano inclinado, é uma coisa sensacional. E 1 ano falando, 1 ano, todo mundo surdo. Não, o programa federal, o PAC, da segregação, o POD, terra carimbada. Pois bem, aí teve um seminário no BNDES agora, o BNDES queria ouvir como é que estava o andamento, aí claro, a presidente da associação falou, vamos demolir tudo. E o projeto não vai existir. Bem, que procorre, e aí a coisa vai ter uma negociação. Óbvio, a gente está dando uma solução para o Estado. Imagina, uma favela que acabou de ter uma revolta agora, né? Uma violência que está sofrendo diariamente. E aqui já foi colocado 50 milhões de reais. O esgoto está toda essa. Então é uma violência
se não é a violência da urbanização, é a violência da polícia, é constante. Aí vem mais essa agora, depois de tudo, como se não bastasse, vamos demolir tudo que é quadra, vamos demolir, ó, via de carro, associação vai embora, comércio. Então esse projeto ele acabou, então essas são as visadas da Rua Pavão, lá São Gimignano. Então qual era a estratégia? A estratégia é linkar esse projeto com essa rua. Então você vai ter essa estrutura meio com o coração econômico, né? E depois sai essa rua como uma artéria de comércio, lazer, e você pensar, isso é, você vai atacar o problema da favela onde deve se atacar, que é a geração de renda, que é o que combate o tráfico, literalmente, é você criar uma alternativa econômica, né? Isso aí. Então aí a partir daí você pode pensar em legalizar as atividades comerciais, dar título para os proprietários ao longo da rua de comércio, os caras vão pegar financiamento em banco, e aí começa um ciclo virtuoso econômico. Pô, tô falando isso, os caras não entendem. Porque qual é a mentalidade da urbanização de favela? Cimento e esgoto, passa um trator. E é isso, é um entendimento do espaço público como um lugar que você tem que prover infraestrutura. Infraestrutura é o quê? Esgoto, asfalto, cimento. É isso que resolve a vida. O resto é frescura de arquiteto, que é tudo viado. E aí então essa é um pouco o espaço, então tem essa questão de moldurar a paisagem também. Isso é, você pode ter um espetáculo aqui, as pessoas estarem no morro, né, e de cima, porque aqui sobe, a inclinação é muito grande. Então você tem um espetáculo aqui ou lá fora, ou fecha isso aqui, e tem todo o espaço. E esse é um esqueminha, é um projeto simples, um esquema básico, né? Você tem a associação com a administração, a praça, com a loja, o restaurante, a mídia e o teatro e a... Essa é a praça embaixo, né? Esse é outro projeto que é no Código Velho, é um pouco mais antigo, o início, na verdade, tudo foi pelo Código Velho. Eu moro aqui, meu escritório é em Laranjeiras. E aqui também foi um trabalho junto com a associação, que o grande problema é o seguinte: a associação queria fazer atividades culturais no bairro, só que o bairro não tem calçada. Eu falei, nenhuma atividade cultural vai vingar aqui se não tem calçada, para as pessoas andarem de um lugar para o outro. E aí começou a se desenvolver um projeto de calçadas, inicialmente, e a coisa foi crescendo. E aí virou um equipamento para resolver a questão dos ônibus, uma praça em cima para a comunidade. São mais ou menos 10 mil pessoas morando no Cerro Corá e Guararapes, 10 mil pessoas no bairro. A praça do bondinho de abrir para cá, ao invés de estar aberta para a Rua das Laranjeiras, como todas as praças com trem, estação de trem no mundo e no interior do Brasil são assim, só aqui que tem uma rua passando ali e que bloqueia a potência do espaço público, né? Acaba que a praça é uma rota. O equipamento, com uma praça em cima, estacionamentos e um ônibus embaixo. E o Rio Carioca, que eu acho que é o símbolo. Quando resolveu o Rio Carioca, o Rio de Janeiro está resolvido, né? Trazer o Rio Carioca para a tona, naturalizar as bordas, eu acho que aí o Rio de Janeiro finalmente se encontra com seus cidadãos. Isso também é outro projeto com a Associação de Moradores da Glória, que aí é um palacete tombado pelo IFAM, e a mesma coisa. Quando nasceu com uma iniciativa para a L'Oréal pulou fora, depois a Associação da Glória é muito ativa, e aí por conta do projeto que eu tinha feito de restauração do Outeiro da Glória, eles me chamaram para conversar e falaram, não, vamos fazer um projeto de um programa que misture o casarão, uma área cultural, que aí depois chegou um investidor privado nessa história. E atrás você ter teatro, você ter um teatro com 3 cinemas. É um tipo um Museu da República, uma Casa do Barbosa, um programa um pouco mais extenso. E o interessante é que o investidor ele topou tudo isso e o espaço do casarão ser um espaço de exposição de coleções privadas. Aí investidor, essa coisa rica, bolsa de valores, compra muita arte, tem muita coisa em casa, não tem espaço, que é um lugar para expor. É outro mundo. Bem, tá aí o Locus, né? E a Bering é privado, mas é interessante porque é um master plan que a ideia era tornar a Bering um equipamento de baile. Isso é, tirar o muro, abrir a Bering, isso aqui são volumes novos, acrescentando um teatro, com lojas embaixo, aqui uma nova circulação para distribuir melhor pelos espaços. Aqui atrás é meio que um espaço para residências
isso é hotel, com espaço para residência artística, com residência, né, residencial, se aluga por um período, e conversado junto com os moradores do entorno, com os artistas, com o proprietário. Então dá para ver mais ou menos a espacialidade, isso é quando se tira os muros, né, e a potência disso aqui no Morro do Pinto, né. E o último projeto, que acho que vocês viram lá, saiu na revista de domingo esse de ontem, né, que é o Museu Casa do Pontal, nos Galpões da Gamboa, que é um projeto junto com o Reage Artista, e o Morro da Providência, de ocupar os galpões. Isso é uma ala, então é um projeto também construído com esse enfoque de ser um equipamento de bairro, né, um equipamento de permanência, com o Museu Casa do Pontal de um lado, e do outro lado o Reage Artista, que propôs um programa, construir um programa de são 16 salas de 90 metros quadrados para ensaio. Isso é, porque hoje o grande problema do Rio de Janeiro é que você tem o prefeito, ele liberou muito dinheiro para edital, para projetos, o que é excelente, mas não tem lugar para ensaio nem para apresentação. O Rio de Janeiro carece, como São Paulo também. Então você tem esse grande... então é um pouco um conceito dessas fábricas, né, que a gente tem pelo mundo inteiro, principalmente no mundo inteiro, mas na Europa tem muito, na Alemanha, essa reconversão de você ter um espaço que ele vive um espaço de congregação, um espaço... E é interessante porque ele está no meio da área portuária, né? Ele é a praça da área, ele tem uma escala de praça da área portuária, não tem, pelos usos, né? Você não tem nenhum tipo de espaço urbano com essa morfologia, com esse grande espaço no meio, né? Então a ideia é servir como uma grande praça da Providência, da região, e ser esse espaço de encontro, de congregação, e prover atividade, né? Atividade, o museu do Pontal, que está afundando lá, por conta do projeto lá da Vila da Mídia, né? Fizeram um prédio de 1,5 metro acima do museu. O museu Casa do Pontal está condenado. E aí a negociação é de vir para cá. Então, bem, aí são umas caixas dentro para preservar a estrutura. Bem, então, fechando, o que é o projeto Bairros do Rio? Qual é a proposta, né? Então, pensando no estado do Rio de Janeiro, agora que a gente vai ter eleições para governador, como é que funciona a ideia? Então, são as associações de moradores, porque o que acontece? Todos esses projetos que eu fiz, não existe nenhum arcabouço jurídico, legislativo. Por exemplo, não tem a Lei Rouanet, que você quer fazer um filme, quer fazer um vídeo, quer fazer você monta o projeto, aprova, se mete ao link, ele aprova e você capta. Você não tem nada para lidar com a cidade. A cidade é um monopólio exclusivo do governo. O governo, se você quiser consertar a sua calçada, falar, vou abrir uma conta específica para isso, que o dono do botequim quer consertar, e vou contratar uma empresinha que vai fazer. Não pode. Não pode. Vai ser negociação, fio do bigode. Como são todos esses meus projetos. Negociação, fio do bigode. Claro, pressão da sociedade civil, mas é tudo fio do bigode, porque não existe esse arcabouço. Então a ideia é que você tenha, as associações possam então desenvolver os projetos, apresente esses projetos, porque as associações, porque é territorializado, né? Então a associação do bairro de Varriçaia, ela faz esse projeto com arquiteto, com universidade, quer que seja, claro, vai depender da mobilização e da organização da sociedade civil, apresenta isso ao governo do estado analisa e fala, tá ok, caminha a prefeitura da cidade, a prefeitura da cidade fala, não, beleza, não tem nenhum empecilho técnico, está aprovado, volta, claro, tem um prazo aí determinado, volta, o governo do estado, ok, você pode captar. Então você abre então uma conta, você pode pegar ISS, ICMS, imposto de renda, ou doação do privado, não do botequim, eu vou botar dinheiro aqui e vou fazer. E a associação então contrata uma empresa e faz a obra, seja ela um Sérgio Porto, seja ela uma calçada, seja ela uma praça. A princípio, o governo não está botando dinheiro nenhum. Isso aí, tem uma possibilidade de parte do imposto que ele recolhe para isso, mas a princípio não é. E você abre, então, um instrumento, um universo, né, oficial para que a sociedade civil manipule o seu espaço, o espaço público, digamos assim, né, da maneira mais legítima possível. Então é um pouco pensando lá nos 5.570 municípios, as cidades são hoje a bomba relógio do Brasil.
de fato, não tem condição alguma das prefeituras lidarem com a demanda de produção da cidade necessária para os próximos 50 anos. Hoje não tem. E não vai ter. Não vai contratar gente, não vai formar gente suficiente, ninguém quer ir lá para a Fundel de Ajuda. Não vai. Então, o processo de produção de cidade, ele tem que mudar. Ele tem que... você tem que empoderar a sociedade civil. A sociedade civil tem que ser coautora, tem que ser parceira do governo. Isso não é diminuir o poder das instâncias governamentais, não é aumentar o poder da sociedade civil, isso é um equilíbrio. É um equilíbrio onde quem se mobiliza, faz. Quem não se mobiliza, continua fazendo. Mas é preciso criar esse mecanismo. É preciso pensar que sem a sociedade civil não há condições de produzir cidade. A não ser que você dê para o Odebrecht. Ela faz. É isso.